Então, gente, boa noite. Meu nome é Juliane Ferrari, sou médica, diretora, primeira tesoureira do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. E junto com a doutora Vanessa Lisboa, que é nossa advogada, responsável por direito médico, somos as organizadoras do Semestre Online, que vem acontecido aí ao longo desse ano. Foi uma iniciativa nova, né, desse ano, onde tivemos várias palestras que contamos com nossos, né, diversos nossos colaboradores e de diversos assuntos de interesse, né, da atuação dos médicos de Santa Catarina. Então, hoje à noite, a gente está contando novamente com a presença da doutora Vanessa Lisboa, doutor Eriel Lopes de Aro. Eles trabalham juntos, né, no mesmo escritório. Acho que todo mundo já conhece bem os dois, né? Mas vou deixar depois os dois também se apresentarem novamente, porque de repente tem algum colega novo aqui que esteja participando pela primeira vez. Mas então hoje a gente decidiu, né, para fechamento como último semestre online do ano aí de dezembro de 21. A gente decidiu então fazer um compilado das dúvidas que foram mais frequentes aí, que os médicos, que vocês, né, procurando o nosso sindicato, fizeram os questionamentos ao jurídico, né? Como acho que todos sabem, nós temos um plantão médico e esse telefone, né, Vanessa, que é chamado de Big Fone, né, claro, faz um rodízio entre os escritórios, entre os advogados do escritório, mas está aí à disposição 24 horas aí para atender os médicos de Santa Catarina. Então, a gente combinou, a gente achou que ia ser interessante a gente fazer esse resumo, assim, né? Então, eu vou primeiro passar a palavra ao doutor Ciro, nosso presidente, se ele quiser, né, dar as boas-vindas, dar boa noite aí para o pessoal. Depois voltamos a palavra para a gente conversar com a doutora Vanessa e o doutor Erial. Uma boa noite a todos. Vamos aprender mais um pouquinho, né, Juliane? Seguimos em frente. Então, tá ótimo, doutor Ciro. Então, primeiramente, doutora Vanessa, então. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá direitinho, né? Boa noite a todos. A quem não me conhece, sou Vanessa Lisboa, sou advogada especialista em direito médico, especialista em proteção patrimonial do médico. Faço parte da equipe Lopes de Aro Machado Leal, Direito Médico, um escritório de advocacia que atua exclusivamente na defesa de médicos, clínicas e hospitais. Vou passar a palavra para o doutor Erial também para se apresentar e depois a gente começa, nós escolhemos um modelo de bate-papo para tratar desses assuntos, que são vários assuntos pequenininhos, mas que fazem parte do nosso dia a dia atendendo o médico pelo plantão jurídico. Obrigado, Vá. Boa noite a todos. Então, meu nome é Erial Lopes de Aro. Assim como a minha colega e amiga Vanessa, nós atuamos único e exclusivamente em defesa do médico, de clínicas, de hospitais, focado sempre em defesa do médico. E é isso que o sindicato vem fazendo, doutora Juliane, há muito tempo. Esse fechamento que nós vamos dar hoje no semestre online, que são as principais dúvidas atendidas no plantão, é preciso reforçar o que a senhora comentou. Nós temos um plantão de defensoria 24 horas por dia. O médico, qualquer hora do dia, da noite, seja qualquer dia da semana, ele tem um advogado especializado na área médica que pode dar esse suporte, que pode responder a uma simples dúvida ou esclarecer eventualmente alguma dúvida que o médico tenha daquelas situações não típicas da relação médico-paciente. O médico precisa saber que tem esse plantão e por isso que a gente fecha muito bem esse ciclo de palestras, quase que listando alguns tópicos objetivos que trouxeram dúvida ao médico, que nós, advogados, tivemos a oportunidade de esclarecer. Algumas dúvidas são recorrentes, ainda que sejam recorrentes, pode ser a dúvida do colega. Por isso que vocês tiveram uma boa ideia, eu já parabenizo desde já, de ter escolhido esse tema.
Nós vamos adotar, eu e a Vanessa, uma conversa quase que informal, discutindo alguns pequenos tópicos, porque eu acho que isso deixa tudo mais ou menos dinâmico e, obviamente, depois nós nos colocamos à disposição para alguma dúvida específica, né? Quando a gente fala em plantão de diretoria, as principais, e esse plantão ele deve ter, se não me engano, uns 7 anos já, que a gente tem esse sistema de plantão de defensoria. As principais dúvidas são as que nós vamos elencar hoje, e eu começo dizendo sobre algo extremamente grave que acontece, infelizmente, no ambiente de trabalho do médico, seja no ambiente público ou particular, mas no ambiente público, que são as agressões. Pasmem os senhores, mas sim, o médico, ele tem sido, nos últimos anos, agredido por seus pacientes, por familiares de paciente. Eu cito, doutora Juliane, seu colega de trabalho da Prefeitura Municipal de Florianópolis, aquele médico que foi agredido, na verdade, ali foi uma tentativa de homicídio, só para que vocês tenham uma ideia, ele foi atacado por 2 indivíduos masculinos e foram desferidos golpes na cabeça dele com uma lajota de concreto. Ele teve traumatismo craniano, foi submetido a mais de 18 cirurgias, hoje ele encontra-se aposentado por invalidez, ele não tem mais a menor condição física e, obviamente, emocional de exercer a medicina. Claro que esse é o exemplo, talvez, pior possível, mas o médico, diuturnamente, ele vem sido agredido no seu local de trabalho. Essa agressão, ela pode ser uma agressão física, ela pode ser uma agressão verbal, ela pode ser uma agressão moral, e isso, cada fato pode gerar, do ponto de vista jurídico, um desdobramento. Então, nos relatos em que o médico ele é agredido fisicamente, a nossa orientação é sempre realizar um boletim de ocorrência que, por via de consequência jurídico-legal, ele será submetido a um exame de corpo de delito. A partir daí, deve o médico entrar em contato conosco novamente, nos reportando esse boletim de ocorrência. Por quê? Porque o sindicato vai se habilitar como assistente de acusação no processo. Por exemplo, esse exemplo que eu dei do médico que foi agredido, nós vamos atuar no tribunal do júri, porque aquele cidadão que tentou matar o médico, ele vai ser submetido a um júri popular e nós, advogados do sindicato, estaremos lá na tribuna atuando em defesa daquele médico em conjunto com o Ministério Público, solicitando, obviamente, um posicionamento judicial de uma pena máxima para o caso em concreto. Então, nós, além da orientação inicial, que é registrar o boletim de ocorrência, isso é preciso que seja dito. Apenas a parte envolvida pode registrar o boletim de ocorrência. O advogado não tem essa prerrogativa. Hoje, existe a facilidade do boletim de ocorrência online. O médico pode, no seu próprio celular, registrar essa ocorrência policial e aí depois vai ser submetido a um exame de corpo de delito e o agressor vai responder às sanções do artigo 129 do Código Penal, que fala da lesão corporal, que pode ser uma lesão corporal de natureza leve, média ou grave. Dependendo do tipo de lesão caracterizada na fase de inquérito policial, vai ter um desdobramento jurídico-processual. Nos casos de lesão leve, um termo circunstanciado. Nos casos de lesão média e de natureza grave, é o Ministério Público detentor da ação, e aí vai promover uma ação criminal contra o médico, e nós vamos nos habilitar em conjunto com o Ministério Público contra o agressor no caso concreto. Então, nós temos uma atuação muito, muito, muito forte nessas circunstâncias. E quando o médico ele é agredido verbalmente, e quando eu digo verbalmente, pode ser aquela agressão feita de fato verbalmente, ou até mesmo, hoje, tão comum, os registros de comentários em redes sociais, Facebook, Instagram ou qualquer outra rede social, ou até mesmo naqueles comentários do Google. Esse é um tipo de agressão verbal
pode ser de fato verbal ou pode ser por escrito através de redes sociais. Aqui é importante que a gente diferencie de início uma situação muito comum. Muitas vezes o cidadão ele emite uma opinião numa rede social ou no Google Comentários a respeito do médico. Ah, Erial, isso pode? Pode. Nós podemos emitir opinião a respeito daquilo que nós julgarmos necessário, conveniente. Se eu for atendido numa concessionária que vai fazer a revisão do meu carro e eu não me sentir bem atendido, eu posso sim fazer um comentário emitindo a minha opinião. Só que, aí é que está o grande ponto. Existe aquilo que é direito do cidadão e aquilo que é o abuso do direito. E essa avaliação que nós fazemos, e aqui eu preciso chamar atenção, que bom que o doutor Renato Poli está aqui conosco, por quê? Porque a diretoria de imprensa do sindicato tem uma participação muito importante nisso, porque nós não emitimos uma opinião, nós discutimos o caso com a diretoria de imprensa, com a assessoria de imprensa, e nós vamos avaliar do ponto jurídico, do ponto de vista jurídico e de imprensa, se aquele comentário ele pode ser considerado o direito do cidadão ou se aquele cidadão está abusando no direito do comentário. Aí sim nós vamos tomar as medidas que o ordenamento jurídico tem à nossa disposição, que num primeiro momento passa por uma notificação extrajudicial e que num segundo momento pode sim chegar a uma ação criminal ou uma ação de indenização por danos morais. Então, nós atuamos sim quando o médico ele em bom português, detonado nas redes sociais, nós avaliamos o caso do ponto de vista jurídico e de imprensa e a gente vai avaliar se aquele comentário, se aquele conteúdo tem potencial de gerar um dano à imagem do médico, aí nós temos a nossa atuação, sim, certamente. Então, já de início, eu gostaria de finalizar esse tópico, passando para o segundo tópico, que vai ficar a cargo da Vanessa, que é dizer, contem com o sindicato em caso de agressão física ou verbal, pessoalmente ou através de redes sociais, ou qualquer outra forma de divulgação, o sindicato tem condições de dar o assessoramento jurídico que o médico precisa. Né, Vanessa? A Vanessa agora vai comentar sobre a questão que é muito recorrente também, que é a questão do preenchimento das certidões de óbito. Esse é um assunto bastante recorrente. A Vanessa tem uma palestra, inclusive, que talvez agora, o ano que vem, a gente vai reforçá-la, que é a questão de documentos médicos, prontuário, preenchimento de certidão de óbito. Eu acho que a Vanessa tem condições de falar sobre isso. Vamos lá, então. Acredito que seria um dos segundos tópicos mais recorrentes no nosso atendimento do plantão, que é a ligação dos médicos, e aí nós vamos dizer que são de todos os locais, eles ligam, né, do interior, da capital, do SAMU, do posto de saúde, do hospital, perguntando sobre o preenchimento da certidão de óbito. E aí as perguntas vão desde quem é obrigado a preencher, como é que faz o preenchimento. Sobre esse tema são várias as perguntas que a gente recebe. Então a gente começa, para poder esclarecer para o médico as questões, as dúvidas dele, a gente tem que primeiro entender o que aconteceu, né? E aí a gente vai perguntando, tá, doutor, mas o óbito foi um óbito natural? Foi um óbito não natural, de causas não naturais? Então, cada tipo de situação tem uma resposta diferente. E aí a gente orienta o médico. Então, vamos lá. Em caso de morte natural, e o que é aquela morte natural? É a que houve a doença ou o estado mórbido do paciente que levou ao óbito, né? E aí, se o óbito foi de causa natural com assistência médica, e aí nós temos alguns tipos de assistência médica, né? Desde aquela assistência médica do paciente internado no hospital, com acompanhamento médico do plantonista, do médico assistente. Esse é muito lógico que serão esses os profissionais que vão atestar o óbito. Mas e aquele paciente que tem assistência médica, mas ele está em domicílio, e o óbito é em domicílio, mas ele é um médico que está sendo assistido
pelo programa de saúde da família, ou então pelo geriatra, ou, enfim, ele tem um assistente, ou até mesmo o seu médico assistente, no caso de uma doença que está evoluindo para estado terminal, mas o paciente está em domicílio. De quem é a responsabilidade, né? É sim do médico assistente do paciente, mesmo que ele não tenha visto, presenciado o óbito, porque o paciente não estava internado, ele estava na residência, cabe a ele sim ir lá, fazer a visita ao paciente que já está em óbito, né? E atestar o óbito desse paciente e colocar lá na declaração, no atestado de óbito, a causa efetiva do óbito. E também tem a opção do serviço de verificação de óbito, quando a morte é de causa natural, mesmo tendo uma assistência médica, né, que o médico não tenha presenciado, ou essa assistência agora dá para ser feita também via telemedicina, né, nesse momento final do paciente, também existe o serviço de verificação de óbito, o paciente pode ser encaminhado para o serviço de verificação de óbito. E no caso de pacientes que vêm a óbito sem assistência médica, existem muitos casos que vêm a óbito de causa natural, geralmente idosos, ou pessoas que já estão em doença em estágio avançado, mas não têm um acompanhamento médico. Então, aí sim, direto para o serviço de verificação de óbito. E se não tiver o serviço de verificação de óbito, quem deve atestar? E é essa a grande pergunta que é feita para a gente, né, doutor Erial? Não tem serviço de verificação de óbito, o paciente morreu sem assistência médica e ligaram para o posto de saúde. E aí o médico pergunta, eu tenho que ir lá atestar? Sim, a resposta é sim. Cabe ao médico mais próximo ir até o local e atestar o óbito. Essa é uma competência desse profissional, do médico público mais próximo. E nos casos de morte não natural, de morte violenta, é muito óbvio que a gente encaminha o paciente direto para o IML, mas nem toda localidade tem IML. E é aqui que está a pergunta. Doutora, minha cidade não tem IML, eu estou com um paciente que a causa-morte não foi natural. Ou é um paciente jovem que morreu de causa natural, mas a gente não está satisfeito. Teria que fazer uma verificação, né? Onde é que a gente leva? Quem é que é o responsável? Algumas localidades têm o IML da cidade vizinha como referência. E aqueles que realmente não têm, quem é que faz essa verificação e atesta o óbito? Então, na verdade, é qualquer médico da localidade que, nesse caso, seja investido pelo Poder Judicial ou policial para atuar como médico legista. Então, ele vai ser intimado para fazer essa função de médico legista e proferir esse atestado de óbito. Tá? Então, com relação à assistência ao óbito, essas são as orientações que a gente passa para os colegas médicos quando ligam perguntando. Erial, quer complementar alguma coisa? Se não tiver nada a complementar, eu já vou lhe passar também o próximo tema que a gente tem. Não, Vanessa, desculpa, Oi. eu acho que tem ali uma questão do Diogo aqui no chat, falando aqui, que seria declaração de óbito, né? Isso. Não atestado de óbito, acho que é isso. A única pessoa que pode atestar o óbito é o médico, tá? O documento que vocês preenchem é uma declaração, mas vocês acabam atestando. É um poder que o médico tem de atestar. E tem muitos médicos que abrem mão desse poder que eles têm, que o médico tem. Só quem pode atestar alguma coisa é o médico. Tá? Então, desde o atestado de óbito, o atestado de comparecimento, a secretária dá atestado da declaração de comparecimento à consulta. O médico dá um atestado. Então, no óbito é a mesma coisa. Apesar de vocês preencherem hoje uma declaração, que o papelzinho lá está dizendo que é declaração, vocês, na verdade, vocês estão atestando. Vocês, médicos, atestam. Quando é assinado por um médico, é um atestado. Irial, complementar o tema? Não, eu acho que é isso mesmo.
acaba sendo uma orientação específica para cada cidade, para cada questionamento, porque nós temos cidades que têm IML, nós temos cidades que têm SVO, nós temos cidades que não têm nem SVO e nem IML. Então, muitas vezes, acaba a dúvida sendo bastante individualizada e, por isso, a importância da Defensoria 24 horas. Se fosse uma resposta específica, uma resposta única a todas as situações, bastaria o sindicato fazer uma cartilha e entregar para o médico. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é fazer com que o médico saiba que pode recorrer ao sindicato e, a partir daí, ter uma resposta específica para o seu caso, para a sua situação. Eu quero comentar com vocês também agora sobre a questão da falta do colega ao plantão para render o plantonista. Esse é outro assunto que ele é recorrente do nosso plantão. Doutor Erial. Fala, doutor Ciro. Para o doutor Erial, para a doutora Vanessa e para a doutora Juliane, eu vejo que alguns colegas estão perguntando, e talvez fosse interessante pedir que fizessem, como eu fiz, a anotação da dúvida, para que, concluído os pontos de explicação, a gente levantasse as dúvidas. Se interromper agora, talvez perca-se a sequência dos trabalhos, mas eu deixo essa sugestão para que vocês analisem. Eu sou apenas um palpiteiro aqui. Não, tá certo, doutor Ciro. A gente deixa as dúvidas para o final. O pessoal pode continuar escrevendo ali no chat, não tem problema. Eu só perguntei aquela questão ali porque eu achei realmente interessante, porque era uma questão de nomenclatura, e então eu acabei atropelando também, mas tá certo. Deixamos as dúvidas para o final, podem continuar preenchendo ali no chat, que depois eu vou deixar abrir para as questões, ou eu mesmo faço as perguntas. Perfeito. Obrigado, doutora Juliane. Nós tivemos recentemente, inclusive o sindicato se posicionou, foi a primeira entidade em defesa do médico a se posicionar com relação à questão específica do SAMU, em que o médico do SAMU, que obviamente já é um serviço de urgência e emergência, ele, em algumas situações, devido a escalas incompletas, ele estava sendo obrigado pela empresa que gere esse importante serviço ao cidadão catarinense, de continuar atuando, mesmo não estando na escala. Nós tivemos relato, né, doutor Ciro e o Rodrigo, que está aqui conosco também, de médicos que ficaram 36 horas trabalhando, sendo que inicialmente a sua escala era de apenas 12 horas. Por quê? Porque veio a empresa e disse, não, você não pode abandonar plantão. Diz lá o artigo do Código de Ética Médica que não pode o médico abandonar o plantão ou ausentar-se sem justificativa. Pois bem, nós, nesse caso específico do SAMU, emitimos um documento. Esse documento foi feito pelo Rodrigo, que também é advogado da assessoria jurídica do sindicato. Ele foi feliz em trazer uma resolução do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, que repetiu aquilo que nós, da assessoria jurídica do sindicato, já vimos defendendo há muito tempo. E aqui eu preciso fazer um parênteses para fazer um comentário paralelo. Há muito tempo, nós orientamos o médico no sentido que foi colocado no parecer e que eu vou comentar depois. O Conselho Regional de Medicina, há muito tempo também, tinha um entendimento pouco diferente do nosso. E, em determinadas situações, nós tivemos que a assessoria jurídica, em defesa do médico que foi processado lá no Conselho Regional de Medicina, defender o nosso posicionamento. O médico, felizmente, sagrou-se vencedor, saiu absolvido desse processo ético-profissional, mas nós tivemos que travar um embate individual, mas um embate jurídico, defendendo o nosso posicionamento. E qual é o nosso posicionamento? E isso é bastante claro. Nós temos pelo menos duas situações que geram problemas nessa circunstância. Primeira, aquela circunstância e situação em que o médico, ao assumir o plantão, já sabe que há um furo na escala. E aquela situação em que o médico, na escala, tem um profissional que vai poder rendê-lo, mas que por alguma situação fora da normalidade, ele não consegue chegar no horário ou não conseguirá chegar para assumir o plantão. Então, são duas situações bastante diferentes
e, especificamente no caso do SAMU, que é essa questão recente, a escala ela é feita com bastante antecedência e aquele profissional que assume o plantão já sabia de antemão, com antecedência, e obviamente a empresa que gera esse serviço também já sabia, que não teria um médico para rendê-lo. É aí que vem a situação que, para nós, é a mais grave de todas, do ponto de vista de continuidade, porque a empresa tinha conhecimento e o diretor técnico da empresa tinha o conhecimento. E aí é o ponto que eu quero tocar, que é a responsabilidade do diretor técnico. E o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, quando emitiu uma resolução, não era um simples parecer, foi uma resolução, ele bateu exatamente nessa tecla de forma absolutamente cirúrgica. Ele diz o quê? Que a responsabilidade pela continuidade do atendimento médico no plantão, ela é do diretor técnico. É o diretor técnico que tem que adotar todas as medidas necessárias para organização e fiel cumprimento da escala de plantão, sendo, obviamente, vedada a divulgação de uma escala incompleta. Ora, o cidadão, ele é o diretor técnico, ele é o representante da empresa perante o Conselho Regional de Medicina. É o nome dele que está lá como diretor técnico. A responsabilidade é dele. Então, é ele que deve providenciar ou acionar a escala de substituição. Obviamente, para serviços maiores, deve haver uma escala de substituição, ou, vejam bem, a sua responsabilidade do diretor técnico. Deve ele atuar naquela circunstância, cobrindo aquele colega que estava de plantão. Então, deve o diretor técnico acionar a escala de substituição, acionar o profissional médico que vai substituir, render aquele cidadão que está lá atuando, e, na impossibilidade dessas duas primeiras opções, deve ele garantir a continuidade da prestação de serviço, isentando o médico que cessou o seu plantão de qualquer tipo de responsabilidade. Então, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal veio e estabeleceu em resolução aquilo que nós, da assessoria jurídica do sindicato, já defendemos há bastante tempo. Nós temos também, nesse parecer bem feito pelo Rodrigo, chancelado pela diretoria executiva do Sindicato dos Médicos, inclusive a sugestão de registro de boletim de ocorrência. Por quê? Porque no caso específico, e nós já nos deparamos com situações como essa, o médico ele era ameaçado, coagido a não deixar o plantão. E aí sim, obviamente isso há um cerceamento flagrante do seu direito constitucional de ir e vir, deve o médico sim registrar o boletim de ocorrência. Sempre em todas as circunstâncias? Não. Cada circunstância deve ser avaliada. Essa foi a nossa orientação no caso específico do SAMU e que serve para toda e qualquer instituição em que o médico, ao assumir o plantão, ele já tenha conhecimento de que não haverá profissional para render. Agora, como eu disse inicialmente, existe aquela situação, e o doutor Ciro falou muito bem isso nas nossas reuniões em que nós discutimos essa questão, que é o limite do razoável, né? Aquele profissional que precisa, que infelizmente, por alguma circunstância, não pôde chegar lá às 19 horas, por uma questão de empatia, uma palavra tão utilizada ultimamente, mas por uma questão de coleguismo, pode e deve o médico manter-se no plantão, manter-se em continuidade de atendimento até que aquele outro profissional tenha condições de fazer-se presente para poder assumir. É claro que, em nenhuma circunstância, nem naquela em que o médico não tinha conhecimento de que não haveria profissional a substituí-lo, deve o médico ter o cuidado necessário e manter a assistência continuada necessária naquelas circunstâncias específicas. Não pode o médico simplesmente, pelo amor de Deus, fechar a porta da sua unidade e abandonar o seu local de trabalho. Isso sim poderia ser caracterizado como um abandono de plantão. Agora, fazendo tudo da forma correta, como orientado pelo sindicato, sim, pode o médico ausentar-se do seu local de segura.
Mas para isso, né, Vanessa, deve o médico estabelecer contato com a defensoria 24 horas, porque nós vamos ter condições de avaliar a instituição que o médico trabalha, porque isso o Rodrigo foi muito feliz em comentar também. É muito né? Se o médico trabalha no ambiente público, tem o seu regramento específico. Se o médico trabalha numa instituição privada, tem as suas regras específicas. E o assunto ele é tão complexo que as responsabilidades são diferentes também. O médico servidor público tem regras diferentes. O médico que é contratado via pessoa jurídica vai ter regras diferentes. E aquele médico que, por exemplo, no caso do SAMU, ele é seletista, tem regras diferentes também. Então, repito, se a resposta fosse única, simples e objetiva, o sindicato poderia fazer uma cartilha e dispensar metade dos seus advogados. Mas não é esse o caso. A situação ela é complexa, são várias possibilidades de resposta e quem vai poder responder da forma mais adequada no caso específico, certamente é o Sindicato dos Médicos. Se a Vanessa não tiver mais nada para complementar, eu gostaria que ela abordasse um assunto também que eu já vi, que eu acho que até o doutor Cortelasso perguntou ali no chat, que é um assunto para lá de importante também, que é a solicitação de prontuário. Não só pela família ou pelo paciente. Quem pode solicitar o prontuário? A família. E em caso de óbito, o inventariante, o filho, o marido. Então, esse é um assunto que traz muito problema e por isso que a gente listou aqui no item 4 e a Vanessa vai comentar com vocês algumas coisas. Então, antes de entrar nesse tópico, Erial, queria complementar também nessa questão que tu falasse sobre a especificidade da dúvida do profissional. Nessa questão de substituição de médico, de troca de plantão, o médico não veio, tem algumas situações que são muito específicas do profissional de ter 2 médicos no plantão, na escala de plantão, e só tem um profissional lá. E aquele profissional que está lá trabalhando liga para a gente, olha, estou sobrecarregado, estou com a unidade cheia e eu não tenho condição de receber mais ninguém porque eu estou sozinho. Nessa situação, Erial, o que a gente orienta para eles quando eles estão com o paciente sozinho no plantão, o segundo plantonista não veio? Ele, obviamente, deve manter a assistência àquele paciente. Se for o caso, pode fechar a porta da unidade, manter a assistência àquele paciente e tão logo tenha condições de ausentar-se, pode ausentar. Obviamente que, nesse meio tempo, deve acionar o diretor técnico da instituição, acionar o chefe do serviço. Muitos serviços têm as suas escalas organizadas pelas chefias, então, a esse chefe deve o médico recorrer, na ausência dele o diretor técnico, e aí sim, não havendo nenhuma possibilidade, pode ele, de forma segura, ausentar-se, certificando-se de que não há nenhum doente precisando de uma assistência em continuidade. É isso aí. Então, vamos lá, sobre prontuário médico, né? Quem pode solicitar o prontuário médico? Então, essa é outra questão muito frequente que a gente recebe no telefone de plantão. É claro que a primeira pergunta é o tempo para liberar esse prontuário. Olha, o paciente veio no meu consultório privado e ele está pedindo o prontuário. Eu tenho que entregar agora? Eu posso entregar outra hora? O prontuário não está aqui comigo, ele está na unidade de guarda de prontuário. Como é que eu faço? Então, a gente sempre pede para o paciente, né, para o médico orientar o paciente a fazer o pedido por escrito do prontuário, e não existe um prazo legal para o médico disponibilizar esse prontuário. Nós entendemos que tem que ser usado a razoabilidade. O que é isso? 72 horas, 48 horas, enfim, cada serviço vai estabelecer esse prazo razoável. A gente não vai deixar o paciente sem o prontuário, porque é um direito do paciente ter acesso ao prontuário. E não é um direito só do paciente, é um direito também dos familiares do paciente que está internado sem condições de expressar sua vontade, por exemplo, ou que já veio a óbito, ou que é menor de idade, ou que tem alguma dependência
tenha um curador, enfim, é um direito dessas pessoas terem acesso ao prontuário. Mas como é que funciona isso? Quem pode pedir, afinal de contas, né? Então, vamos lá. Paciente que veio a óbito ou... vamos começar pelo paciente que veio a óbito, né? Quem pode pedir o prontuário daquele paciente que veio a óbito? Inicialmente, é a linha de sucessão do paciente. Primeiro de tudo, o cônjuge, aí filhos, vamos lá, o cônjuge e o companheiro, esses seriam os primeiros, né? Depois, os filhos, netos e bisnetos, os descendentes. Depois, os ascendentes. Não tem descendentes, não tem cônjuge, então vamos aos ascendentes. Não tem descendentes, não tem ascendentes, vamos aos irmãos, que são os parentes colaterais, né? Não tem também irmão, aí vai para os sobrinhos, e assim vai. A lei, ela estabelece esses critérios, né? Essa sequência de pessoas que são habilitadas a pedir o prontuário. O que nós da Defensoria Jurídica orientamos ao médico? Doutor, primeiro de tudo, a solicitação do prontuário deve ser feita por escrito. Se o paciente veio a óbito, com a certidão de óbito do paciente, que pode ser um prontuário de outro estabelecimento, né, que não tem ainda conhecimento que o paciente veio a óbito, com a certidão de óbito do paciente, comprovante do grau de parentesco, ou até mesmo, se for o inventariante, com a certidão de que aquela pessoa é o inventariante. Esse, apesar de não estar no rol legal, nós entendemos que sim, ele pode solicitar o prontuário do paciente, porque ele tem o dever de fazer o inventário, e o prontuário do paciente, ele era desse paciente que veio a óbito. Então, ele é um documento que faz parte do arcabouço de bens dessa pessoa, né? Comprovação desse grau de parentesco, certidão de óbito e, claro, a identidade da pessoa. Esses documentos vão ficar anexados no prontuário do paciente, para todo sempre, né? Quando for liberado esse prontuário, o prontuário vai ser liberado com recibo da pessoa que está retirando o prontuário. Outra pessoa que pode solicitar o prontuário é aquela pessoa que tem uma procuração para esse fim. Procuração com poderes específicos para solicitar o prontuário. Isso acontece muito com o paciente que está distante ou que está acamado. Ele solicita para alguém ir lá retirar o prontuário. Então, ele vai lá no consultório do médico com a procuração do paciente, e aí é importante cópia da identidade do paciente junto com a procuração e a cópia da identidade da pessoa que está retirando o prontuário. Tá? Sempre, sempre, sempre orientamos o médico a fazer um recibo, né? Um recibo de entrega do prontuário médico do paciente, assinado, que vai ficar anexado no prontuário. Se um dia alguém questionar que, olha, o meu prontuário foi entregue, assim, não, está aqui o recibo de entrega, a procuração ou a documentação comprovando que essa pessoa tem direito a retirar esse prontuário. E menor de idade? Essa aqui também é uma grande pergunta. Geralmente nas unidades de pediatria, né? Quem tem direito? O pai, a mãe, mas os pais são separados, mas a guarda é unilateral. Doutora, para quem eu entrego o prontuário? A resposta é para quem tem a guarda do menor. Mas doutora, a mãe está pedindo o prontuário do paciente, mas, olha, o pai está pedindo, mas a guarda é unilateral da mãe. Ele tem direito? Essa é uma questão bem complexa, tá? Os genitores, eles têm uma obrigação legal de proteção do menor, e inclusive do acesso à saúde do menor. Os genitores, pai e mãe, independente de quem é a guarda legal da criança. Então, se a guarda é unilateral da mãe e o pai está pedindo cópia do prontuário daquela criança, ele tem esse direito sim, porque ele tem uma obrigação muito maior do que a própria guarda dada para a mãe de proteção do menor. Isso é uma obrigação legal de proteção do menor, uma obrigação que está no código, no ECA, né? No Código da Proteção da Criança e do Adolescente. Tá?
que mais? Juiz. Juiz pode solicitar prontuário? Sim. Prontuário do paciente deve ser entregue por ordem judicial. Isso é inquestionável, não precisa da autorização do paciente para entregar o prontuário quando existe uma ordem judicial. E quando é para defesa do médico, o paciente processou ou os familiares do paciente fizeram uma denúncia, processaram o médico. O médico pode juntar esse prontuário? Sim, para defesa do médico, não precisa de autorização do paciente, nem de familiar, nem de ninguém para juntar esse prontuário. O que a gente faz nos processos? Nós pedimos o sigilo do processo em virtude da juntada do prontuário, porque o prontuário é um documento sigiloso. Alguns juízes aceitam o sigilo, outros juízes não aceitam, mas a obrigação de pedir, ela é feita. Outro tópico também sobre entrega do prontuário. E quando quem solicita esse prontuário é o delegado de polícia, é o procurador do município, é o Ministério Público, são pessoas que não é o juiz, não é o paciente, é um terceiro. E é aqui que vem a grande dúvida, né? E como o Erial sempre diz, cada caso é um caso. Cada situação é uma situação diferente. Vamos lá. Quando é solicitado pelo procurador do município, muitos médicos recebem, a gente recebe constantemente essa ligação. Olha, recebi uma cartinha do procurador do município solicitando não só o prontuário, mas um relatório sobre o atendimento de determinado paciente. O que eu faço? Então, a gente explica quem é o procurador do município. O procurador do município é um advogado que precisa fazer, pode ser até o procurador do estado, né? Que precisa fazer uma defesa técnica de um processo de erro médico, geralmente. Tá? Então, o que ele faz? Ele está solicitando para o médico a defesa técnica para ele poder apresentar. Nesses casos, especificamente nesses casos, a gente confere realmente se existe esse processo, se existe esse caso de erro médico e, como o conselho já disse, para defesa técnica pode ser juntado o prontuário. E aí nós orientamos o médico, sim, pode entregar o prontuário para o procurador do município, para o procurador do estado, para que ele possa fazer a defesa nesse processo de erro médico. Muitas vezes o médico não entra no processo, quem entra é o estado e o município. Então, o médico ele contribui para a defesa do estado e do município, porque envolve uma defesa técnica. E quando é o delegado de polícia, querendo investigar, às vezes, uma situação de abuso, uma situação que na verdade não tem nada a ver com o médico, é um pai que abusou de um filho, então ele quer o prontuário da criança, ou do adolescente, ou da mulher, da esposa. Como é que funciona essa parte, quando o delegado solicita? No passado, a gente orientava a não entregar para autoridade policial. Essa era a nossa orientação. Com o decorrer do tempo, e alguns médicos, em virtude dessa orientação, acabaram recebendo processo de desobediência de ordem policial, que é um crime previsto no nosso Código Penal, desobediência de autoridade, não chegaram a ser punidos, mas foi questionado, nós mudamos a nossa orientação. O que a gente fala? A gente pede para o primeiro médico responder para o delegado de polícia que ele está impedido de fornecer o prontuário em virtude do impedimento ético. E aí a gente traz à baila, né, o Código de Ética Médica. Mais que o profissional está ali à disposição, né, para esclarecer aquilo que for necessário. Geralmente, eles são novamente intimados, e aí é avisado, olha, se você não apresentar, nós vamos abrir um processo de crime de desobediência.
E aí sim, aí a orientação é outra orientação, doutor, o senhor vai colocar o prontuário dentro de um envelope, vai lacrar esse envelope, vai escrever no envelope documentos protegidos pelo sigilo profissional, aí prontuário médico, vai fazer uma petição informando que está entregando um envelope anexo, lacrado e que só deve ser aberto por profissional médico. Tá? Com isso, a gente obedece à ordem e não comete o crime, e também cumpre a exigência do conselho de não entregar um documento médico aberto à mostra que ele é um documento protegido por sigilo. Então, essa é a orientação que a gente dá nesses casos e maior parte dos casos é isso que acontece. Eu acredito que sobre esse tema eu consegui, assim, sintetizar as nossas orientações. Doutor Erial, se quiser complementar. Eu acho não que... tem um... Pode falar. Eu só ia acrescentar essa tua lista, que eu acho que esqueceu de comentar. Tem sido comum também relacionado à defensoria pública. Não apenas em casos de erro médico, mas, por exemplo, muitos casos em que o paciente busca, por via judicial, medicamentos, próteses, órteses, procedimentos cirúrgicos, e o que a gente tem observado é que a Defensoria Pública tem feito uma espécie de um questionário solicitando várias informações, inclusive informações que têm cunho pericial. Eu tive, inclusive, algum tempo atrás, uma discussão com um defensor público da União. Eu respondi em nome do médico e ele me mandou um e-mail e eu acabei entrando em contato telefônico com ele e eu acabei dizendo para ele que o que ele queria submeteria o meu cliente a uma série de infrações éticas, entre elas uma resolução específica do Conselho Federal de Medicina que diz que essa regra estava na resolução, agora veio para o Código de Ética Médica, que é vedado ao médico assistente ser perito do seu próprio paciente. E a forma como a defensoria estava questionando era, de fato, um exame pericial. E o médico não pode ser, sob hipótese alguma, perito do seu próprio paciente. Então, o médico tem que ter cuidado com isso também. Obviamente, é direito de todo cidadão socorrer-se do Poder Judiciário para ter o atendimento que ele julga lá necessário do ponto de vista judicial. Mas o médico tem que ter cuidado e precaução ao, entre aspas, embarcar nessa ação, porque ele pode incorrer em infração ética e, eventualmente, responder a um processo ético profissional, certamente, né? Eu acho que era isso que eu queria complementar, Vá. Tinha algum outro ponto Ótimo. Também? A gente tem um último ponto, Erial, aqui. Notificação para comparecer em delegacia de polícia. É a mesma coisa, entregar documentos para delegado, para advogados, para Ministério Público, é a mesma coisa, já. Eu acho que complementamos aqui, Erial. Completamos todas as nossas... Essas são as perguntas mais frequentes, né? É aquela que volta e meia se repete. Exato. Entra ano, sai ano, as mesmas perguntas, claro, cada uma no seu contexto, né? Agora, para finalizar, né, Vá, vem aquela questão que é recorrente também, que é a questão das citações, né? O que é citação? Citação é um ato oficial em que o Poder Judiciário ou uma esfera administrativa dá conhecimento oficial ao cidadão de que tramita um processo. Recapitulando aquilo que a gente já fala há algum tempo sobre os desdobramentos do ato médico, né? Todo ato médico, desde aquele mais simples ao mais complexo, ele pode desdobrar numa ação criminal, numa ação de natureza civil, numa ação ética e numa ação administrativa. E em toda e qualquer esfera, o primeiro ato de qualquer um desses processos é a citação, que é exatamente quando o Poder Judiciário diz para o cidadão: você está sendo processado, defenda-se. E quando o médico recebe essa citação,
invariavelmente ele acaba entrando em contato também através da nossa defensoria, porque eventualmente o prazo ele é curto e aí ele precisa, de forma bastante urgente, ter contato com o advogado para dar um start a esse tipo de desdobramento. Então vamos lá, vamos falar um pouco da questão criminal. Como é que começa um processo criminal? Ele pode começar invariavelmente de duas formas. Através de um boletim de ocorrência, em que o médico ele é convocado para prestar um depoimento, e aqui é que, na maioria das vezes, o médico entra em contato com a defensoria. Por quê? Porque muitas vezes o escrivão de polícia chama o médico para prestar depoimento amanhã. E a intimação que o médico recebe é: prezado doutor fulano de tal, o senhor está convocado, sob pena do crime de desobediência, a comparecer à delegacia tal, amanhã, 3 horas da tarde. O médico não sabe do que se trata, qual o paciente envolvido, o desfecho, e não sabe absolutamente nada. E aí, por óbvio, o médico ele entra quase que em pânico, entra em contato conosco, e aí a gente vai poder não só dar a orientação necessária, como acompanhar o médico. A defensoria médica 24 horas, na maioria das vezes, é exatamente a nossa porta de entrada para o jurídico. Porque o médico ele recebe, e hoje vocês podem receber intimação via WhatsApp. O escrivão de polícia manda um WhatsApp para vocês intimando a comparecer a uma delegacia de polícia, e nós vamos dar esse assessoramento e vamos acompanhar o médico. Ah, mas Erial, eu moro em São Miguel do Oeste. Pouco importa. Nós vamos a São Miguel do Oeste. Quando eu digo nós, obviamente não vai ser o Erial, nem a Vanessa, nem o Rodrigo, mas nós temos uma advogada lá que vai nos representar, que é o nosso jurídico regional. Então, o médico sim entra em contato conosco. Ou, o que não é comum, mas muitas vezes o médico ele já é intimado a apresentar resposta à acusação num processo criminal, já movido pelo Ministério Público, ou em determinadas situações uma queixa-crime movida pelo próprio paciente. E aí sim, da mesma forma, o médico ele é intimado a prestar seus esclarecimentos, que no Poder Judiciário Criminal chama-se resposta à acusação. Esse é o desdobramento criminal. No desdobramento civil, o médico também recebe ou uma cartinha pelo correio, ou através de oficial de justiça, um mandado de citação, em que estará escrito: doutor fulano de tal, o senhor está citado para apresentar a resposta num prazo de 15 dias úteis. Deve o médico, por favor, entrar em contato imediatamente, porque são apenas 15 dias. No 16º dia, o médico está, em algumas situações, condenado, porque ele não vai apresentar a defesa dentro desse processo judicial. Então, o médico deve entrar em contato conosco. No Conselho Regional de Medicina, no âmbito ético, o médico pode responder a uma sindicância e ele pode ser intimado a apresentar respostas, que são os esclarecimentos, num prazo também de 15 dias. E aí o médico entra em contato conosco, a gente vai pedir o documento, vai poder avaliar, manda a procuração, o médico devolve, a gente tem acesso ao processo, solicita esclarecimentos ao médico e nós produzimos a defesa. Da mesma forma que num processo administrativo, o médico recebe lá do município ou do estado, ou até mesmo da União, um mandado, aí no caso aqui é uma intimação, para apresentar a defesa no prazo de 10 dias. Deve o médico imediatamente entrar em contato com o jurídico, porque nós temos 10 dias para tomar ciência do fato, solicitar documentos, aí eu peço para o médico: doutor, manda cópia do prontuário médico. Ah, mas eu vou ter que pedir para o hospital. Sim, às vezes o hospital demora 2, 3, 4, 5, 10 dias para fornecer essa cópia. E eu preciso dessa cópia, não só para instruir o processo, como também para poder formular a defesa. Então, sim, o médico entra em contato com a assessoria jurídica através da Defensoria 24 horas e nós vamos dar continuidade a esse atendimento no aspecto de defesa. Num processo que vai durar lá seus 2, 3, 4, 5, 7, 10 anos, nós vamos continuar dando toda a assistência que o médico precisa. Para finalizar minha fala e devolver a palavra para a Vanessa e doutora Juliane, que são as organizadoras desse evento, eu queria dizer que, eu já repeti isso 500 vezes, mas eu preciso repetir mais uma vez. O sindicato criou uma verdadeira rede de proteção ao médico.
nós atuamos em toda e qualquer esfera que o médico necessite relacionada ao ato médico. Nós temos nas assessorias jurídicas do sindicato mais de 40 advogados dedicados à defesa do médico. Nós estamos aqui dando ênfase à parte da defensoria médica, porque é o foco dessa palestra, mas aquele médico que tiver um problema trabalhista coletivo, nós temos uma assessoria especializada. Aquele médico que precisa de uma assessoria previdenciária, nós temos uma assessoria previdenciária focada na área médica. Nós temos uma assessoria de seguro, 2 escritórios especializados em seguro de responsabilidade civil. Vocês, médicos, vão fazer seguro com quem? Com o corretor que faz o seguro do carro de vocês? Não! Com devido respeito, eles não têm conhecimento técnico específico da área médica. Quem tem é o Paulo Lima e o Celso Santolin, que são os responsáveis por 2 escritórios que se dedicam ao sindicato, não só por uma razão de custo, mas uma questão de especialidade. Eles sabem vender o melhor produto para vocês. Então, nós temos 3 escritórios de advocacia, nós temos uma defensoria médica 24 horas, nós temos advogados nos plantões todas as tardes no sindicato, nós temos jurídico regional espalhado por todo o estado. Então, isso é uma verdadeira rede de proteção para o médico, que muitas vezes o problema dele começa numa simples ligação. A gente gosta também de receber ligação no plantão para esclarecer uma dúvida, simples dúvida. Eu costumo dizer que ela pode prevenir de uma condenação. Infelizmente, o número de processos está aumentando, a tendência é só aumentar, e não vejo, num médio e longo prazo, algo que a gente possa fazer para diminuir isso. Mas eu tenho certeza que essa rede de proteção que o sindicato disponibiliza vai fazer com que o médico não seja condenado. Esse é o ponto em que nós queremos que o médico entenda, que ele tem no sindicato dos médicos uma equipe, uma rede de proteção que vai defendê-los, desde uma simples dúvida a uma ação judicial em que nós vamos atuar em sua defesa. Te devolvo a palavra, doutora Juliane, doutor Ciro, sigam. Obrigada, doutora Erial. É fantástico esse plantão jurídico que o sindicato fornece ao médico. Eu não conheço outra profissão que tenha um plantão desse, que tenha advogados especializados na área, que sabem onde procurar e onde achar a resposta da dúvida do médico, e não tem médico nenhum que vai ficar com dúvida. Nós nos desdobramos nessa época de Covid, por incrível que pareça. Muitas das dúvidas que apareceram durante a pandemia eram dúvidas que a gente olhava para o médico, ele perguntava e a gente dizia, pois e agora? Eu também não tenho a resposta. Mas, doutor, me dá 10 minutos, me dá 15 minutos, eu vou atrás da resposta. E a gente ia, quantas vezes, né, doutor Erial? Conversei com o doutor Erial, conversei com o doutor Ciro, conversei com o doutor Vânio, para poder modular a resposta da situação nova que apareceu. Que não existia lei, não existia resolução, não existia parecer. A situação era nova. E o médico saiu com uma resposta, com uma conduta, com o que a gente fala, uma gestão do risco. Ótimo. A dúvida dele vai expor ele em risco, então vamos fazer uma gestão desse risco. Qual é a melhor conduta para minimizar os riscos que esse médico está sendo exposto? Então, esse telefone de plantão 24 horas, carinhosamente apelidamos de Big Fone, fazendo alusão ao Big Brother mesmo, porque quando ele toca, a gente sabe que tem um médico precisando de ajuda. Ele é fantástico, ele é um instrumento fantástico. Agradeço a oportunidade. Erial, pode falar, vamos lá? Eu só queria dizer que nós temos o nosso plantão de defensoria, mas até já uma provocação para o doutor Ciro, doutora Juliane, para falar da defensoria do sindicato também. Há um plantão de diretoria, acionem eles também. Eles também estão lá para responder ao médico. Então, e às vezes cai para a gente uma dúvida técnica, né, Erial? Que não é uma dúvida jurídica, é uma dúvida técnica. E a gente, claro, remete ao plantão de diretoria
Vocês estão me escutando? Eu não sei se a minha internet está meio ruim, que está falhando. Estamos ouvindo bem. Tá. Então, primeiramente, agradecer, né? Foi uma aula, né? Realmente é impressionante como a gente sempre aprende, e não é pouco. Aprendemos muito aí nessa 1 hora aí que passou, para mim, passou voando, assim, passou rápido, né? Realmente muito, muito legal. Parabéns mais uma vez, doutora Vanessa, doutora Erial. Tô encantada aí com as explicações de vocês. E vou fazer o seguinte, vou começar então pelas perguntas ali do chat, pode ser? Pode sim. Então, vamos ver ali. Doutor Cortelazo, no caso do juiz me intimar a ser o perito, eu posso recusar dizendo que não me sinto apto para o caso? Pode deixar, doutora Juliane. Eu vi que ele tem 2 perguntas, uma fácil e uma difícil. Ah, tem uma depois? Vou tomar a liberdade de responder a fácil e deixar difícil para a Vanessa, tá? Tem outra pergunta dele? Não. Tem uma outra pergunta do doutor Renato Figueiredo. Ah, tá, desculpa. Essa eu vou deixar para a Vanessa, que é mais difícil. Tá bom. Mas vamos lá. Doutor Cortelazo tocou no assunto. Boa noite, doutor Cortelazo. Tocou num assunto interessante, que eu até estava fazendo uma provocação. Está aqui conosco o doutor Norberto Howen, que talvez seja o perito de maior atuação no estado de Santa Catarina, o que nos deixa muito feliz, é nosso parceiro de longa data. Sim, o médico ele não tem, por mais que seja um munus público, o médico, ele não sentindo-se apto para a condução da perícia, ele pode sim informar trazer essa informação ao juiz, e o juiz certamente vai nomear um novo perito. Hoje, a perícia médica ela é uma especialidade médica. E nos processos judiciais, especialmente aqueles processos em que se discute o alegado erro médico, não há mais lugar para perícia amadora. O médico não pode, não deve se aventurar a fazer perícia. Não só não deve se aventurar nas perícias, como também como assistente técnico, que é uma provocação que eu fiz até para a doutora Juliane, que é algo que a gente tem que trazer para a discussão também. Então, doutor Cortelazo, sim, o senhor pode se excusar de fazer a perícia, alegando que não sente-se apto do ponto de vista técnico, o senhor é cirurgião, vem uma perícia de uma outra área absolutamente fora da sua atuação, o senhor pode sim, tem o direito e a prerrogativa de excusar-se de realizar essa perícia. Obrigada, doutora Erial. Não sei se o doutor Cortelazo gostaria de fazer mais alguma pergunta em relação a isso. Deixa eu ver se ele respondeu aqui. Tá, não. Então, vamos para a próxima. Posso falar? Pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Eu acho que eu não fui muito claro na pergunta, Erial, mas eu queria saber especificamente, no caso em questão de tu tá na cidade, não tem ninguém, o juiz te intima para ser o perito daquele óbito que teve lá, que tu vai passar a ser o médico perito do caso, né? Não, da mesma forma. Da mesma forma? Legal. Esse tipo de perícia, para isso existe o SVO, existe o ML, o senhor não tem capacidade técnica, o senhor não se sente apto do ponto de vista técnico, o senhor não deve fazer. Aliás, eu acho que essa foi uma pergunta até que eu lembro da gente ter discutido isso durante essa semana, não sei se foi contigo também, agora não lembro, mas veio uma pergunta muito parecida com essa, de uma médica que trabalhava na estratégia da saúde da família, que estava sendo coagida pelo promotor de justiça da cidade a realizar esse tipo de perícia. E a nossa recomendação foi não. A senhora não tem condições técnicas, não se sente apta, não faz parte do escopo da sua atuação. Claro, aí vem aquela questão de que ela era uma servidora pública, então são regras diferentes, né? Por isso que, volto a dizer, não existe receita pronta para toda e qualquer pergunta. Nós temos que avaliar, discutir e poder dar um melhor direcionamento. Obrigada, doutora Ariel, doutor Cortelazo. Então, para a pergunta do doutor Renato, doutora Vanessa, então, é para ti.
O prontuário de um paciente falecido pode conter confissões que ele não gostaria que outra pessoa soubesse, mas que contou ao médico por confiança. Este paciente perde o direito de individualidade depois que morre? E agora, tá vendo? Às vezes a gente recebe pergunta que a gente fica assim, meu Deus, onde é que eu vou procurar a resposta disso aqui? Tá? É uma pergunta bem... Doutora Vanessa, Oi? se quiser, eu te dou o prazo. Não, temos resposta sim, doutor Renato. Boa. Mas é pergunta inédita, tá? Essa daqui é uma pergunta que a gente ainda não recebeu no nosso telefone de plantão, mas se recebesse, a conduta seria a seguinte, doutor Renato. O prontuário médico é um direito dos familiares, a solicitação do prontuário médico após o óbito. E aí a lei estabelece ali quem pode pedir, isso é um direito do familiar. Se o paciente tem alguma comorbidade, alguma patologia, algum segredo que contou, que confidencializou ao médico, e esse médico acabou anotando no prontuário e não quer que outros saibam, o certo seria este paciente deixar escrito por expresso, né, a sua vontade de que esse prontuário não seja fornecido aos seus familiares após o seu óbito. Isso por escrito junto com o médico. Para quê? Para quando o paciente os familiares forem lá solicitar o prontuário, o médico mostre, ó, tá aqui. O seu pai, a sua esposa, o seu familiar deixou a vontade dele expressa que eu não posso fornecer o prontuário para vocês. Orientação que o médico deve dar a esse familiar. Entre em juízo e deixa o juiz decidir. Se o juiz decidir que eu devo expor o prontuário, eu vou apresentar no processo judicial. Tá? Então, essa é a nossa orientação num caso como esse. Quer complementar, Renato? Eu gostaria só de comentar algo, Juliane. Fala, doutor Ciro. Se o juiz decidir, vamos já por esse caminho, está decidido. Aquele que tiver o prontuário na mão vai tomar conhecimento do que tiver escrito no prontuário. O que nos cabe como médicos é usar o prontuário em caráter profissional. Há certas informações que não cabe lançar em prontuário, especialmente se for alguma que possa, com sigilo derrubado, trazer constrangimento ao dono dele, vivo ou falecido. Eu acredito que o prontuário tem que ser um documento profissional e confidências ou algumas coisas que não coubesse ali ser lançadas, o próprio cidadão deveria dizer isso para o médico, e o médico atender o pedido dele. É evidente que pode ser mais fácil assim, porque isso está na nossa mão. Eu escrevo no prontuário o que eu quero escrever. Depois dizer que outra pessoa não pode tomar conhecimento disso, se o juiz disser que sim, está dito que sim. Doutor Renato, quer complementar? Eu acho que a pessoa precisa saber que talvez seja um papel do médico informar a pessoa que o que ela está relatando, se for ao prontuário, outra pessoa pode ter acesso caso ela venha a óbito, um familiar. Perfeito. Então, dessa forma, você informa e ele pode decidir contigo se vai para o prontuário ou não. O prontuário é onde o médico trabalha informações importantes. Os psiquiatras, por exemplo, anotam coisas, ou deveriam anotar coisas, que vão ajudar ele a lembrar numa próxima consulta daquilo que a pessoa falou, e muitas vezes são confissões, né? Ou mesmo a doença que a pessoa tinha, que ela não quer que seja revelada, e ele está tratando aquilo. Como que não vai escrever no prontuário que ele está tratando uma doença que o paciente não quer que seja revelada, né? Então, eu acho que isso aí tem que ser discutido com o paciente. E eu acho que isso é uma orientação que poderia ser dada aos médicos, porque a maioria dos pacientes, quando
se abrem com o médico, eles não estão pensando se aquilo vai para o prontuário ou não. E o médico escreve para ele não esquecer que aquilo ali foi contado pelo paciente. Então, eu acho que, diante dessa informação, que eu até desconhecia, né, de que a família pode ter acesso, acho que tem que contar isso para a pessoa que está pedindo sigilo e ela opta se vai para o prontuário ou não. Mas não, acho que não é só o médico que deva decidir, mas também a pessoa decidir junto com o médico. É interessante mesmo, né? Porque hoje em dia realmente as decisões são compartilhadas, né? Entre médico e paciente. Eu me identifico com essa pergunta do doutor Renato, porque eu também sou como geriatra, né? Atendo casais, atendo realmente pessoas que estão envelhecendo, não necessariamente já chegaram à terceira idade, mas é uma coisa muito recorrente mesmo no meu dia a dia. E eu me lembro muito de uma palestra já do doutor Erial e da doutora Vanessa sobre prontuário médico. Recomendo até vocês assistirem, se não assistiram, porque realmente já foi colocado sobre isso mesmo, né? E que o prontuário é direito do paciente. Então, a gente, por mais que a gente queira também, concordo com o Renato, anotar para a gente lembrar, a gente também tem que tomar cuidado com as nossas informações. E ainda mais agora com essa informação também nova para mim, Renato, de que a família também vai ter, né, acesso a esse prontuário, fica ainda um assunto mais polêmico ainda, né? Doutora Juliane, será que eu poderia fazer uma contribuição claro, rápida? Rodrigo, claro. O tema é interessante, né? Só para informar aos colegas e quem está ouvindo que esse tema já sofreu até mudança no âmbito do CFM. Há um bom tempo atrás, o CFM recomendava exatamente ao contrário, que não se fornecesse prontuário para os familiares do paciente morto. E isso acabou parando no judiciário, na esfera federal. Houve uma decisão contrária e passou-se um breve período e o CFM chegou a lançar a recomendação número 3 de 2014. E aí passou a adotar o posicionamento de que os médicos das instituições de tratamento médico, clínico ambulatorial e hospitalar forneçam, quando solicitados pelo cônjuge, companheiro, sobrevivente do paciente morto e sucessivamente pelos sucessores legítimos do paciente em linha reta ou colaterais, então, familiares, né? Os prontuários médicos do paciente falecido, desde que documentalmente comprovado o vínculo familiar e observada a ordem de vocação hereditária, que isso tem efeitos, inclusive, na sucessão, né? E, então, houve essa mudança de orientação com base em decisões judiciais, lá nos idos de 2014. E é o que vigora até hoje. Tá? Obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo, pela contribuição. Valeu. Realmente é um tema bem interessante, né? Uhum. Então, vamos aqui para o próximo. Eu queria só agradecer a contribuição dos nossos advogados, doutora Vanessa e doutor Rodrigo, sobre essa discussão. E essa discussão, eu acho que ela é bastante delicada, né? Porque me faz pensar, inclusive, como a gente nem sempre lembra de tudo que se passa dentro de uma consulta, de adotar o prontuário secreto, né? Se isso for possível, né? Algum espaço onde você possa anotar para si mesmo coisas que você não deve esquecer na próxima consulta, que às vezes é até deselegante, né? Você ficar fazendo a mesma pergunta sobre uma situação que você já perguntou, mas não anotou, né? Doutor Renato, é importante aí alertar, né, também, que o prontuário médico, isso Erial fala com muita propriedade, ele é um instrumento de defesa de vocês. Qualquer coisa que seja omitida do prontuário médico deve ser bem avaliada se essa omissão não pode futuramente prejudicar uma defesa de vocês. Por exemplo, um quadro psicótico, vou falar do psiquiatra, né? Do paciente, depois esse paciente vem a processar o médico e não está escrito no prontuário naquele primeiro atendimento a uma informação importante que deveria estar escrita. Então, isso é outra coisa que deve ser levada em consideração.
Com certeza, nós preferimos que vocês conversem. A hora que o paciente pedir, doutor, isso aqui eu quero que você guarde em sigilo, que não comente com meu pai, não comente com a minha mãe, não comente com meu cônjuge. Claro, se for algo que não vai expor a vida deles em risco, porque se for expor a vida de terceiro em risco, é outra orientação que a gente vai dar, né? Mas se não for expor a vida do terceiro em risco, e por mera proteção da intimidade do paciente, e ele pedir para não ser exposto, nós preferimos que vocês solicitem para ele, então, tu me faz uma declaração por escrito, que nem após o seu óbito eu posso abrir o seu prontuário aos familiares, e vou deixar aqui anexado, do que omitir isso do prontuário. Tá? Então, a gente, né, essa é uma orientação que a gente daria num caso desse, né? Não tivemos nenhuma conduta dessa ainda, mas que se aparecesse, seria nesse sentido. Vanessa, posso perguntar alguma coisa rapidinho? Claro. É Conrado. Eu tenho pacientes que, na verdade, eu não acho interessante que as informações todas, às vezes, apareçam, e eu tenho vários códigos, códigos não são CIDs, códigos meus, que eu sei que aquilo significa tal coisa. Só eu sei o que está escrito ali no prontuário, tu entende? Então, isso não é ilegal fazer, né? Eu escrevo o que eu quiser no meu prontuário, certo? Eu posso escrever o que eu quiser. Ariel. Doutor Conrado, eu acho que o senhor já está errado na pergunta. Me permita eu vou escrever. Mas o prontuário não é seu, o prontuário é do paciente. Sim, mas se alguém... Eu entendi, mas, por exemplo, está escrito, o paciente não quer que eu informe, por exemplo, que ele tem uma amante, por exemplo. Mas ele vai falar de uma segunda família para mim, isso acontece. Não, e a outra coisa, tu tem que botar num código que se algum dia aparecer, que não vai ter escrito que ele teve uma segunda amante. Tá. Ou uma outra coisa, um exemplo. Entendi. Deixa eu começar do começo. O que é o prontuário médico? Né? O prontuário médico é um documento legal que deve ser reportado a ele dados clínicos, de exame, de anamnese, de condutas, de prognóstico, de diagnóstico. Com que objetivo? Fazer com que, em caso de continuidade de atendimento, eventualmente outro médico que for sucedê-lo tenha condições de avaliar o prontuário e dar continuidade à sua conduta. Ponto. Então, obviamente, só deve ser colocado no prontuário, obviamente, informações de caráter médico, assistencial, ou que tenham alguma repercussão na assistência do paciente. Eu não estou falando do caso específico, mas se o paciente tem uma amante ou não, é o médico que vai avaliar se isso tem relevância na continuidade da assistência. Então, o que não for necessário do ponto de vista técnico, médico, assistencial, não deve ir prontuário. Alguém comentou sobre prontuário secreto. Alguns sistemas de prontuário eletrônico têm registro de ocorrências. Então, por exemplo, isso é comum também, essa pergunta é comum. O paciente me xingou, o paciente me distratou, devo registrar no prontuário? A resposta é não, porque o prontuário não tem essa finalidade. E muitos sistemas têm algum campo para registro de ocorrências. Lá, sim, podem ser feitos esses registros. Agora, se o senhor me pergunta se é ilegal o senhor usar lá um código que só o senhor vai entender, não é ilegal. Agora, se esse código for necessário para a continuidade do atendimento desse paciente por outro profissional, aí eu penso que o senhor está errado. Porque aí... Mas é só fornecer a informação na hora que for transferir o prontuário para alguém. Perfeito. Se o senhor conseguir cumprir a obrigação de passar a informação técnica ao médico de outra especialidade que vai prestar o mesmo atendimento, ou até mesmo de um outro profissional que vai substituí-lo, aí ok, porque esse é o objetivo do prontuário médico. Obrigado. É bem relativo, né? Se o prontuário de um hospital tem um tratamento. Se é dentro de uma clínica privada, o tratamento pode ser um pouquinho diferente, né? Claro. Acho que é nessa linha, né, doutor Conrado?
E vai ao encontro também, a outra pergunta do doutor Cortelaz, depois a gente vai mudar de assunto aqui, que até já estamos quase 9 horas, né? Mas é o que ele comenta aqui, ó, minha preocupação é com o sigilo, pois o prontuário no SUS todos têm acesso e isso tem me assustado, pois já não sei mais o que escrever, como fazer. Já, como eu comentei, né? Já tivemos um semestre online sobre prontuário médico, né? Então, até uma sugestão que o ano que vem a gente retome, né, com esse assunto, porque a gente viu que mesmo assim é um assunto polêmico, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Então, eu acho que já foi respondida, assim, essa pergunta, né, doutor Cortelazzo, mas realmente é um tema amplo em que a gente pode, então, combinar para o ano que vem, fazer uma nova rodada de semestre online somente com esse assunto, que daí a gente vai poder realmente ficar mais tempo nas perguntas, né? Doutora Juliane? Oi? Apenas durante 15 segundos. O doutor Erial, ao final, acho que reproduziu o que se deve sugerir a todos, né? É profissional. Se, eventualmente, o cara tem uma crise psicótica, isso, aquilo, e está sendo analisado por um psiquiatra, claro que o psiquiatra deverá escrever tudo isso sobre a ideia, tese que o Erial comentou, de sequência do trabalho. Isso é profissional. O que não é profissional vai dizer que o camarada faz uma declaração, por exemplo, de que ele adora usar uma suástica, ele adora os nazistas, isso e aquilo. Será que isso deve ir para um prontuário? Talvez não tenha nada a ver com o fato em si de dizer que ele vive uma crise psicótica nesse momento, tal. É o médico, talvez com o paciente, como bem disse o Renato Figueiredo, mas é o médico também fazer uma análise do que deve não colocar ali, já que o prontuário tem que ser profissional. Tá bom, doutor Ciro, obrigada. Então, vamos ali para a pergunta do doutor César. Sou cirurgião plástico e venho cogitando a possibilidade de gravar a consulta médica com a autorização da paciente, porque há muitos casos que vejo colegas sendo processados porque a paciente alega que não sabia do tamanho da incisão ou sobre as cicatrizes, e aí na consulta inclua a anamnese e o exame físico. Perfeito, essa dúvida também nós já nos deparamos, especificamente eu respondi a um médico cirurgião plástico, muito preocupado com a questão, inclusive, de assédio. Ele me fez exatamente essa pergunta. A minha resposta foi, nós temos que partir de uma premissa básica, que é a informação. O médico deve deixar absolutamente claro para o seu paciente, e essa informação, melhor que esteja por escrito, de que a consulta está sendo gravada. Ponto. Que consulta? Toda ela? Não. A minha recomendação, nesse caso específico, é de que a consulta ela tem basicamente 2 momentos. Um momento em que o médico colhe a anamnese, em que o médico dá orientações gerais, em que o médico define a conduta, em que o médico aborda os riscos inerentes ao procedimento, e há um outro momento em que o médico realiza o exame físico. A minha recomendação é, no momento em que ele for realizar o exame físico, ele não deve gravar, até por uma questão de sigilo e uma possibilidade lá eventual de vazamento de informações e de dados. Agora, o momento em que o médico colhe a anamnese e define a conduta, traça a cirurgia a ser realizada, fala dos cuidados pré-operatórios, dos riscos, das possíveis complicações e intercorrências, o médico pode gravar sim, desde que o paciente seja informado, e mais do que informado, obviamente, aceite que essa consulta seja gravada. Obviamente, deve o médico ter o maior cuidado profissional, de ter, inclusive, uma empresa que tenha certificação de segurança para que guarde essas informações. Então, sim, pode o médico gravar parte da consulta, à exceção do exame físico, deve o médico guardar com absoluto sigilo o conteúdo dessa gravação e, mais importante que isso, deve ter a ciência do paciente por escrito, tá? Da mesma forma que um termo de consentimento. Nós criamos para esse médico, e até eu posso lhe fornecer, um termo de ciência, em que o cidadão, ao entrar no consultório,
Ao preencher a sua ficha na recepção, ele já assinava um documento dizendo: declaro que esta consulta, que parte dessa consulta será gravada e as informações são sigilosas e serão mantidas sob sigilo mediante certificação. Então, pode sim. Obrigada, doutor Erial. Vamos para mais 2 perguntas, gente, já são 9 horas, né? Então, vamos lá. Doutor Estefânio, no caso de solicitação do preenchimento da declaração de óbito, quando pode ser cobrado tal preenchimento? Se for funcionário público e for solicitado visita para preenchimento da DO fora do horário de trabalho, por exemplo? Doutora Vanessa? Vamos lá. É um direito do cidadão ter esse preenchimento, tá? Da declaração de óbito. Cobrança da DO, a menos que o paciente te contrate de forma particular para fazer essa verificação de óbito, a menos nessa situação do paciente contratar o médico de forma particular para fazer a verificação de óbito, pode ser cobrado. Qualquer outra situação não pode ser cobrado, tá? A funcionário público, ele não deve ir fora do horário de serviço. Aí vai o médico que está de plantão. Não tem o porquê esse funcionário ir fora do seu horário de serviço. É um dever do Estado fornecer essa declaração de óbito. Não existe... A cobrança, ela é totalmente irregular se for feita por um funcionário público. Tá? É isso, doutor Estefânio? Doutora Juliana, acho que o doutor Estefânio fez uma outra pergunta ali também, a respeito de violência doméstica. Tá. 2, tá. É interessante, sim. Posso ler, doutora Juliana? Claro, fica à vontade, doutor Erial. Eu só não sei se ele quer complementar essa questão da DO, do doutor Estefânio. Perfeito, obrigado. Não, entendi. Então, complementa, doutor Erial, pode ler a pergunta, doutor Estefânio, de que no caso da paciente relatar que é vítima de violência doméstica, é obrigação do médico informar as autoridades? Se sim, o médico pode se abster de tal por medo de represália do cônjuge? Sim, é doença, não é doença, mas é fato de notificação compulsória. Se não me engano, artigo 269 do Código Penal trata dos fatos e doenças de notificação compulsória. A Lei Maria da Penha tem um artigo específico sobre isso também, dizendo que deve o médico reportar o fato à autoridade competente. Se não me engano, eles trazem até um prazo de 24 horas, tá? A lei obriga que o médico, em 24 horas, faça essa notificação. Medo de represália do cônjuge, infelizmente, o médico deve cumprir a lei. E a lei obriga que o fato seja comunicado à autoridade competente. Claro que, doutor Estefânio, muitas vezes a nossa recomendação o senhor é médico da estratégia de saúde da família, muitas vezes a gente orienta que tal fato seja feito através da assistência social ou da direção técnica, exatamente para tentar blindar um pouco a questão do médico. Mas deve o médico, sim, e quando a lei fala em autoridade competente que é a autoridade policial, tá? Não é o diretor da unidade. O que a gente faz é fazer com que o médico fique um pouco afastado, mas que o assistente social ou o diretor técnico faça essa notificação. Só complemento. Violência doméstica, idoso e criança, tá? Também tem as mesmas proteções. Só complementando, tem previsão até no Código de Ética Médica, tá? Que diz que é vedado ao médico participar da prática de tortura ou outras formas de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, ser conivente com tais práticas ou não as denunciar quando delas tiver conhecimento. Tá, e a omissão, né? Então pode ser infração, inclusive, ética apurada pelo CRM. Gente, perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Eu quero deixar um recadinho antes de a gente finalizar, que aqui no chat nós temos o link do Cimesc Online sobre prontuário médico. Então, vocês podem clicar ali que nosso pessoal da imprensa, perfeitos, já disponibilizaram aqui para a gente, tá? Então, muito obrigada também por isso, né? Por mais facilitar aqui, não precisa nem entrar no site, nada do sindicato já está aqui. Então, tiveram muitas manifestações também, né, de agradecimento a vocês, Vanessa, Erial, Rodrigo também pela sua contribuição, muito obrigada.
Então, eu penso que a gente pode encerrar por hoje, né? São 9 horas já e 5 minutos. E programar aí para o ano que vem, aí a gente aguarda também, quem sabe, a sugestão de vocês, né, dos colegas, para assuntos que a gente possa realmente debater ao longo do ano aí de 2022 que se aproxima, tá? Então, só quero deixar meu agradecimento, vou ser breve, deixar o doutor Irial, a doutora Vanessa também se despedirem, o doutor Rodrigo também, e se o doutor Ciro também quiser finalizar, fiquem à vontade então. Obrigada mais uma vez e boa noite a todos. Se permite agora, até para que os nossos expositores sejam os últimos a falar, apenas lembrar a todos o óbvio, né? A gente tem a quem recorrer. Nós médicos entendemos de medicina, com a dificuldade que a gente tem para abraçar uma profissão tão difícil, mas entendemos muito pouco do direito. Então, o sindicato oferece essa opção, os colegas têm preparo e estão à disposição para isso. Então, eu só diria isso, né? Temos a quem recorrer. Os que não são filiados e que estão aqui conosco, filiem-se, participem. Parabéns, doutora Juliane, parabéns, doutora Vanessa, parabéns, doutor Erial, e a ajudinha do doutor Rodrigo foi boa também, né? Uma boa noite a todos. Boa noite, doutor Ciro. Eu vou falar meus últimos 30 segundos, deixando o final para a Vá, que brilhantemente conduziu junto com a doutora Juliane e a equipe da imprensa, esse semestre online, reforçando que não existe resposta pronta, não existe resposta objetiva, cada caso é um caso e nós temos condições de avaliar cada caso. Contem com o sindicato, filiem-se, mantenham-se filiados, o sindicato precisa de vocês. Boa noite, tenham todos já um final de ano, para quem não vamos ver ainda esse ano, e um excelente 2022 para todos nós. Obrigada, doutor Irial. Novamente, esse semestre online, esse último semestre online, a gente fez um modelo um pouquinho diferente, eu e o Irial pensamos muito num bate-papo, numa exposição não presa em um slide, mas que nos deixasse mais à vontade para expor cada tema, já que são vários microtemas, né, dentro dessa complexidade que é o nosso plantão jurídico, esse atendimento que a gente faz 24 horas por dia, 7 dias por semana, disponível para o médico. Agradeço o doutor Ciro, doutora Juliane, pelo espaço, pela gente poder expor um pouquinho do que a gente faz no nosso dia a dia aqui nesse semestre online. Espero ter tirado dúvidas dos médicos que estão presentes. Novamente, convidar os médicos a se filiar. Vocês, eu sempre digo que vocês podem e vocês têm um advogado para chamar de seu. Então, vocês podem ligar e dizer, não, só um pouquinho que eu vou consultar o meu advogado, que é o advogado do sindicato, é um advogado para vocês chamarem de seu advogado. Tá? Muito obrigada, boa noite a todos. Devolvo a palavra para a Juliane. Não sei se o doutor Rodrigo quer também dar tchau. Não, doutora Juliane, só parabenizar a todos, a senhora, a Vanessa, que o Irial que organizaram tudo, eu só estava aqui de intruso e bocudo, só para ajudar mesmo. Não, muito obrigada pelas suas contribuições. Então, gente, boa noite a todos. Não sei se o pessoal puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto, um registro, seria legal. Se puderem abrir para a gente fazer um registro, né, Rubinho? Quem puder... desculpa que agora tínhamos mais pessoas. O doutor Odier que sempre fala que não existe pergunta tola, né? Então, as perguntas dos médicos sempre são bem-vindas. Agradecendo a presença, né, dos nossos diretores, da executiva e da regional, né? Teve uma grande participação. Muito obrigada a todos. Então, um sorriso aí para o Rubinho. E uma boa noite a todos. Boa noite para todos. Bom descanso. Boa noite. Boa noite, parabéns. Valeu, colegas, parabéns. Muito bom. Eu tinha umas 5 perguntas aqui. Boa noite a todos. Eu faço a Juliane, o Irial e a Vanessa me matam. Não, agora deu. Faz amanhã. Futuro. Tá. Faz amanhã.